Paz do Senhor Jesus, um ótimo dia para a tua vida. Que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente, você e toda a sua parentela. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Versículo, palavra bastante conhecida, que se encontra no livro poético, o livro de Jó. No capítulo de número 1, versículo 1 adiante, diz que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Mas decorrer desse livro de Jó, a gente vai ver que o Jó passa um processo terrível. Mesmo servindo ao Deus Todo-Poderoso, Jó ele passou um processo muito difícil. Mas o que eu acho interessante é que Jó não perdeu a fé. Mas, irmão Dimas, o que o senhor quer dizer com isso, quer falar com isso? É porque mesmo nós servimos a Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus grande que está no controle de tudo, não estamos ausentes de provas por diversidades, não. Nós não estamos livres disso. Nós podemos a qualquer momento passar por dificuldade de enfermidade, de escassez de pão, de veste, problema sentimental. Sim, podemos passar. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis tribulação e aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus falou na sua palavra. E a Bíblia diz que Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. E toda vez que seus filhos iam fazer alguma festa, se divertir, a Bíblia diz que Jó ele oferece sacrifício a Deus. Não que seus filhos iam pecar ou pecava, não. Ele fazia já para prevenir se seu filho pecasse ou não naquela festa que ele ia. De todo jeito, assim, Jó oferecia um sacrifício ao nosso Deus. Sempre Jó foi uma pessoa temente, cuidadoso, fiel, tinha fidelidade com Deus. Mas a Bíblia diz que certa feita Deus se reúne com seus anjos para falar alguma coisa e Satanás se apresenta. E Deus diz a Satanás: visse meu servo Jó, temente, e começou a falar das qualidades de Jó. E o inimigo não fica feliz quando Deus ele é com aquela pessoa. Quem sabe está passando alguma adversidade porque Deus é contigo, o inimigo não está feliz. O inimigo questiona Deus, mas também com toda a riqueza. E Deus ali permite o inimigo ir até Jó e tirar toda a riqueza de Jó. Eu acho interessante que Jó realmente era fiel a Deus, não porque ele tinha alguma riqueza, mas sim porque verdadeiramente o coração de Jó era fiel a Deus. A Bíblia diz que o inimigo vai e começa a destruir tudo da vida de Jó. Até os seus filhos, seus 10 filhos, mortos. Todas as notícias que o mensageiro chegava para Jó era notícia de maldição. Dizia, estava pastoreando as ovelhas e veio um vento impetuoso e levou e matou não sei quantas cabeças de gado. E ali depois chegava e dizia, seu filho estava se banqueteando e caiu a casa, matou 5 filhos teus. E assim foi. Sei que Jó perdeu tudo. Perdeu seus 10 filhos, perdeu sua riqueza. E a Bíblia diz que Jó ele rasga sua veste, rapa sua cabeça, coloca pano de saco, se lança no chão, joga areia sobre sua cabeça, sobre seu corpo, em ato de humilhação, mas não murmura nem deixa o seu Deus. Alguém chegou para Jó e disse, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu acho interessante que Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, como assim dizer assim, sem nada eu vim a essa terra, e se for necessário eu volto também, que eu não vou levar nada. Mas não maldiçoou nem pecou contra Deus. O inimigo, ele viu que Jó continuou fiel. Jó só estava com sua mulher foi que tinha falado, amaldiçoa teu Deus e morre. E no original do hebraico, os estudiosos, eles confirmam que essa palavra amaldiçoa, quer dizer abençoa, quer dizer a mulher de Jó disse, abençoa teu Deus e morre.
já que tu tem fé nesse Deus, a pessoa vai e morre porque não tem mais o que fazer. Mas Deus é especialista em trazer esperança em meio à tragédia. Esse é o Deus que nós servimos quando alguém pensa que está tudo perdido, que não tem mais jeito, aí Deus aparece com todo o poder que Ele tem e dá vitória àquele que nele espera. A Bíblia diz que o inimigo chega para Deus e Deus diz assim, olha, está vendo que meu servo Jó não negou a sua fé, é fiel a mim. Aí sempre o inimigo ele é astuto, sempre vai procurar coisa para nos deixar triste, nos afastar de Deus, para nós parar na caminhada. Ele disse, mas também ele com a saúde de ferro daquela, ele perdeu tudo, mas tem saúde. Agora deixa eu tirar a saúde dele para tu ver se ele vai negar ao Senhor. E Deus dá permissão de novo ao inimigo para voltar. Diz, toca na saúde, mas só não toca na sua vida. Porque tudo tem que pedir permissão a Deus. Tem mais não. Nesse deserto que tu está, tu não vai morrer, tu não vai parar. É só ter fé e continuar firme, porque o controle está na mão de Deus. O inimigo só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele vai se andar, vai rolar para lá, rolar para cá, vai correr para um lado, vai correr para o outro, mas não pode nos tocar. Ele fica nos nossos derredor, só se Deus permitir. O inimigo já perdeu na cruz do Calvário, quando Jesus derramou seu sangue puro por a minha vida e pela tua vida. O segredo é permanecer fiel a Deus, que o resto o Senhor já fez por nós. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. O inimigo, querendo ou não, já estamos em posse de vitória. A Bíblia diz que o inimigo volta a Jó e tira a sua saúde, uma chaga maligna, como um câncer, inflamou seu corpo todo. E a Bíblia relata que ficou ferida da ponta da unha de Jó, ou a ponta do seu pé, ao fio do seu cabelo, todo cheio de chaga. Ali fedia, era uma chaga aberta, era corte horrível que abria no corpo de Jó. Jó perdeu tudo. Jó só estava ali com um caco de telha na mão para se coçar, porque coçava muito aquelas enfermidades, a enfermidade que ele tinha. E alguns especialistas, pesquisador da Bíblia, teólogo, historiador, diz que na frente da casa de Jó tinha um lixão e Jó ficava ali porque ele fedia muito, nem na sua casa ele estava. Ele ficava naquele lixo e quem passava não sabia o que era lixo, o que era Jó. Jó estava numa situação tão difícil, mas confiando ainda em Deus. E naquela época, quem passava por algum problema de enfermidade, alguma luta, todos diziam que era pecado, era uma maldição de Deus. Era porque Deus não estava se agradando da conduta, ou do caráter, ou da vida daquele indivíduo. E 3 amigos de Jó, que ele dizia que era seu amigo, que muitas vezes estão passando por dificuldade, provação, e alguém de que é nosso amigo chega e dá a palavra contrária, não tem uma palavra de conforto para dizer, olha, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai fazer um milagre. Hoje em dia não podemos confiar mais em ninguém e nem contar nada a ninguém, porque muitas vezes contamos alguma coisa achando que vai nos ajudar e ali sai espalhando, e no lugar de você se animar, você fica mais triste. Por isso, é fazer como o nosso Deus diz, abrir nossa porta, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao Senhor, porque ali sabemos que Ele vai resolver e vai dar solução para a nossa vida. A Bíblia diz que os amigos de Jó chegam para Jó e diz assim, Jó, a gente sabe que tu pecaste, por que tu não confessa os teus pecados e te converte de novo? Ele quis dizer que Jó estava naquela situação porque pecou contra o Deus do céu e na visão humana realmente ele podia ter esse pensamento, porque naquela época todos que pecavam contra Deus era castigado. E ele quis dizer, sofrimento todo, Jó. Esse sofrimento não é normal. O que tu está passando é pecado mesmo. E muitas vezes, irmão, é Deus e você. Muitas vezes nem a família acredita mais de não, pode ser alguma coisa errada. Mas muitas vezes é Deus querendo um propósito. O propósito ali era mostrar ao inimigo que Jó realmente era fiel de todo o coração. Não era a riqueza de Jó, não era a saúde de Jó que ia mudar a sua fidelidade a Deus. Deus queria provar isso ao inimigo.
E Deus sabia que Jó ia suportar, porque Deus é onisciente, Deus sabia, Deus conhecia Jó. E muitas vezes estamos passando por dificuldade e alguém está pronto para aplaudir a minha, a tua queda, mas não sabe que você e Deus têm um segredo, eu e Deus têm um segredo. E muitas vezes aquela pessoa se engana, pensa que a gente está apegado a alguma coisa e não a Deus. E quando tira aquilo, aí de agora ele vai deixar Jesus, agora ela vai deixar Jesus, e você continua cantando, louvando, indo para a casa do Senhor, e aquela pessoa diz assim, mas por que ele não parou? Por que ela não parou? É porque o seu negócio, o meu negócio é com Jesus, não é com as coisas aqui na terra. Você lembra do jovem rico, que Jesus, ele chega até Jesus, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 18 adiante, ele chega, mas mestre, como é que eu faço para ter um lugar no céu? E Deus ali começa a dar a receita. Não adulterais, não falar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. Começou a falar tanta coisa, honra teu pai e tua mãe. Ele disse, desde a minha mocidade eu já faço isso, Senhor. E Deus olhou para ele assim, Jesus olhando para ele, sondou o seu coração, porque no Salmo 139 diz que Deus sonda o nosso coração, Ele conhece o meu e o teu deitar, o nosso andar. Antes que nós falemos alguma coisa, pronunciamos alguma palavra, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Ele diz, te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, reparte ou divide com os pobres e segue-me e tu vai ter um lugar no céu. Aquele jovem era muito rico. E diz que ele jovem ficou triste, caiu o seu semblante, ele foi-se embora e não voltou mais, porque seu coração estava na riqueza, não estava em Jesus. Muitos dizem que é cristão, muitos dizem que serve ao Senhor, mas se perder o que tem, que é estar pegado ao coração, está pegado naquele negócio, na riqueza, no carro, na conta bancária, começa a murmurar, deixa de caminhar. E nós temos que, aleluia, acostumar na bonança ou na escassez. E Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele perdeu tudo, mas ele soube suportar na riqueza e na escassez, sendo fiel a Deus. Aquele jovem rico deixou bem claro uma mensagem muito forte. E muitas vezes o dinheiro afasta o homem de Deus. Não dizer que o homem não pode ser rico, o cristão não pode ser rico, mas a primícia tem que ser o Senhor. Deus tem que estar em primeiro lugar. E Jó mostrou aquilo que estava em primeiro lugar com sua fé. O resto era em segundo plano. E os amigos dizem aquilo para Jó, mas a Bíblia diz que Jó, ele continua fiel a Deus, mesmo escutando aquelas palavras, poderia murmurar, poderia xingar os seus amigos, mas a Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, que Jó ora pelos seus amigos, aqueles amigos que chegaram para ele e falaram assim, confessa o teu pecado e te converte de novo. Isso não é normal não, Jó. Ele quis dizer isso. Tu pecasse contra Deus, rapaz. Tu tinha uma família abençoada, tu era o mais rico do Oriente, tu tinha uma saúde de ferro, tu perdesse tua família, tu perdesse tua riqueza, tu perdeu tua saúde, isso é castigo de Deus. Não entendia. E tanta gente julgando, falando coisas que não sabe, não tem certeza, porque vê alguém passando alguma luta, já pensa que é pecado. Pode ser pecado sim, mas nós não podemos julgar. E quando julgamos, estamos no lugar de Deus. Só Deus que pode julgar o ser humano. E muitas vezes a pessoa está passando por uma luta, Deus está amadurecendo aquela pessoa, Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. E muitas vezes nós julgamos a pessoa antes de saber. Nem conhecemos a história direito, muitas vezes já começamos a falar besteira. Tenha cuidado, vigia crente, porque muitas vezes nós não sabemos a intimidade de ninguém com Deus. E muitas vezes queremos julgar aquela pessoa sem conhecer verdadeiramente quem conhece a Deus. A Bíblia diz que Jó ora pelos seus amigos. Se hoje a gente fosse falar, ia dizer que era amigo da onça, né? Porque amigo não dava essa palavra para outra pessoa. Mas Jó, ele fez aquilo que tinha no seu coração e a gente oferece o que tem. E Jó tinha a bênção de Deus na vida dele, mesmo doente, cheio de chaga, perdeu seus filhos. Ele poderia ali se revoltar, mas ele não se revolta. Ele ora pelos seus amigos. E quando ele ora pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro de Jó. Deus cura Jó daquela enfermidade. A Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, versículo 10, que Deus dá tudo em dobro a Jó. Aleluia! 10 filhos que Jó perdeu,
A Bíblia diz que Jó teve mais de 10 filhos maravilhosos, lindos. Se ele tinha 500 cabeças de gado, ele ganhou o dobro. Só os seus filhos que foram os mesmos 10, mas o resto tudo foi em dobro. A Bíblia diz também que Jó morreu e morreu com muito gozo. Quer dizer, a sua velhice foi uma velhice abençoada, próspera, feliz. Sabe por quê? Porque Jó não murmurou, Jó ficou na porta. Jó soube, aleluia, passar pelo deserto e fechar a boca, confiar em Deus. E o livro de Jó é um livro maravilhoso. Se você tiver tempo, leia, porque você vai se alimentar e vai sair regozijado. Aleluia, de algum problema que você estiver passando, leia a história de Jó, que você vai ver que Deus é aquele que muda cativeiro. A Bíblia diz que aquela mulher que certa feita disse: abençoa teu Deus e morre. Ali tem mais de 10 filhos com Jó, tem sua velhice abençoada com Jó. E creio que seus amigos depois foram entender e chegaram para Jó e disse: Jó, desculpa, isso é palavra minha, mas só a desculpa, nós pensamos errado. Quantas pessoas pensam errado de mim e de você? Mas que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde, que a nossa fé não venha ser abalada por palavras contrárias, que a gente venha ser fiel ao nosso Deus, não importa a situação que esteja passando, seja fiel ao seu Deus. Deus é aquele que faz milagre onde alguém diz assim, não tem mais jeito. Pois creia, se você estiver no hospital, se você estiver passando por algum momento difícil, não duvide de Deus do céu, Deus que fez o céu e a terra. Se você não serve Ele ainda agora, se ajoelhe ou onde você estiver, levante sua mão ou nos pensamentos, diga: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti, Senhor, eu quero ter uma nova vida na sua pessoa. E Jesus vai fazer coisa grande e maravilhosa no teu viver. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. Jó, no início do livro, era um homem temente a Deus, se desviar do mal. Passou um processo, mas não mudou aquilo que tinha no seu coração, que era crer no Deus que fez o céu e a terra. E no final deu tudo certo. E eu tenho a palavra para você, já concluindo essa mensagem. Vai acabar tudo bem, no final vai dar tudo certo. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Não murmure. Se for preciso, feche a boca. Se chegar alguns amigos, falar a palavra contrária, ore por ele. Faça como Jó fez e já deu tudo certo. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais vidas, porque tem pessoas que querem escutar, aleluia, uma palavra positiva, uma palavra que venha animar num momento tão difícil e ele venha ter mais fé em Deus. E eu creio que você vai ser abençoado também por compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.